obrigado pela companhia. Estamos realizando o segundo encontro para a leitura da lei e tem sido bastante interessante as coisas que a gente tem aprendido. Chegamos no artigo 4º, onde a lei encontra os seus limites de aplicação. Então, estão os limites óbvios de aplicação, que tem a ver com os fins de pesquisa, com fins jornalísticos, etc. Tem alguns aí. O que mais nos chama a atenção é aqueles limites que tem a ver com a segurança pública, porque de fato todo o restante do artigo 4 fala exatamente sobre os limites de aplicabilidade da lei quando se trata de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação, tudo isso. Então, qual que é o nosso resumo assim, grosso, rápido? Tá? O país não pode servir para lavar dados, entre aspas, né? Ele não pode servir apenas para que dados trafeguem pelo Brasil, né? Com desigualdade de direitos. Por exemplo, um dado pode vir da Europa e estar trafegando em direção à China, tá? Porque a Europa tem um pé de igualdade com a gente legalmente, mas a China não. Mas ele pode ir para lá. Por quê? Porque o dado saiu já protegido da Inglaterra, por exemplo. Mas ao contrário não pode acontecer porque a China não tem ainda uma legislação equivalente. Então essa aqui é a nossa interpretação ali no ponto número 4, tá, do artigo 4. Agora, os parágrafos que se seguem depois, a gente fez alguns resumos muito rápidos. No parágrafo 1º, o Estado sim pode tratar de dados. Essa é uma prerrogativa do Estado, não poderia ser diferente, né? O Estado precisa de acessar informação. Hoje as batalhas não são em cima de territórios, em cima de campos de batalhas. As batalhas são travadas a nível de informação, então não poderia ser diferente. Todavia, o Estado pode terceirizar, e esse é o parágrafo número 2. Ele pode terceirizar essa manipulação desses dados. Agora, não pode terceirizar, e aí vem o parágrafo 3º, de forma tal que todos os dados, todo o conjunto de dados esteja nas mãos de um único terceiro. Então, talvez a regrinha aqui seria divide e vencerás, né? Então, a empresa brasileira pública, ela pode terceirizar o processamento de dados, contanto não todos os dados vão para a mesma fonte, ele tem que trabalhar com diferentes fontes. Tá? E em nenhum caso a totalidade dos dados pode ser tratada por uma pessoa de direito público ou privado, salvo aquela em que ela possui um capital integralmente constituído pelo poder público. Então, por exemplo, a Petrobras é uma empresa que não é integralmente constituída por poder público. Ela não pode processar dados completamente. Ela tem que dividir, tem que terceirizar, ela tem que fornecer esses dados para terceiros para fazer a coisa acontecer. Agora, se a Petrobras fosse completamente brasileira, ela poderia fazer. Então aí há algumas coisas a serem consideradas. Depois no artigo 5, o artigo 5 é um conjunto, um apanhado de definições. A gente agrupou essas definições para melhor entendê-las. Então, por exemplo, a linha 1, 2 e 3 fala dos tipos de dados. Então, ela define o que é um dado pessoal, o que é o dado pessoal sensível, o que é um dado anonimizado. Essas são definições básicas. Então, se você é TI, você tem que entrar de cabeça nessas definições. Por exemplo, dados genéticos, dados biométricos, opções sexuais, opções religiosas, opções políticas, isso são todos dados sensíveis, né? E obviamente não podem vazar.
Depois temos uma definição do que é banco de dados, e o detalhe aqui está que o banco de dados pode ou não ser digital. Então, por exemplo, aqueles consultórios que ainda não foram digitalizados, que têm as suas fichas de atendimento, seus prontuários, estão em papel, eles também são atingidos por esta lei. Aí depois nós temos um primeiro grupo de atores, que vai da linha 5 ali até a linha 8. Então é ali que nós temos a definição de quem que é o titular de dados, quem que é o controlador, quem que é o operador, quem que é o encarregado. E o destaque está dado justamente nesse encarregado. Acho que todo mundo entende quem que é o operador. É o que opera, é o que trata o dado de fato. Ele não pode ser a mesma pessoa que o controlador. Mesmo que estejam os dois na mesma empresa, tem que haver a figura do operador e tem que haver a figura do controlador. São pessoas separadas, distintas. Podem ser empresas diferentes também. Agora, surge a figura do encarregado. Este encarregado é o que faz o vínculo entre os titulares dos dados, tá, e a Autoridade Nacional de Proteção aos Dados. Esse encarregado é um pouco a voz atuante, é a parte visível do processo e é quem vai receber, por exemplo, a notificação de que dados vazaram, e quem vai ter que fazer a notificação que o dado vazou em tempo hábil. Tá? Esse encarregado é muito importante. Então surgem 3 pessoas novas, né, no quadro de funcionários da empresa. Pode ser, insisto, que sejam 3 empresas que trabalham em conjunto, amém, mas tem que haver essas 3 pessoas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda está em um processo de definição certinho, inclusive é um plano de como que ele vai ser implementado. Voltando ali no nosso artigo 5, nós temos os métodos, tá? O que é tratamento de informação, o que é anonimização. E aí encontramos de novo aquelas palavras comunicação e transferência, que são aquelas que nos remetem ao artigo 4º, à linha 4 também. TI tem que prestar atenção à anonimização, nós vamos falar mais para frente porque isso é importante. Depois nós temos um pequeno grupo de 2 linhas ali, a número 12 e a número 13, que falam das ações que o próprio titular pode fazer, que são as básicas: o consentimento e o bloqueio do acesso a seus dados. Depois nós temos o que a gente está brincando, que se chama de CRUD, tá? Para TI, tá? Que são as linhas 14, 15 e 16. Então ela fala da eliminação, da transferência e do uso compartilhado de dados. Evidentemente que o termo CRUD é apenas uma brincadeira para a gente lembrar que trata dessa coisa mais básica dos dados. Repare que novamente aparece a ideia de transferência internacional de dados. Tá? Isso é importante ter em mente. Tá? Às vezes você não está tão ligado, mas eu não estou transferindo dados. Olha, se você está hospedando o seu site de agendamento de visitas médicas na Noruega, você está transferindo dados. Tá? Essa é a questão. Depois nós temos o 17, certo? Que é o relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Tá? É a coisa assim, é a declaração o mapeamento dos riscos que eu estou correndo, né? No que eu posso estar errando se esse dado vazar, como que funciona. Aí é uma documentação bem estabelecida, tá? Não é uma coisa à toa, tá? É um protocolo mesmo que vai ser usado internamente para mapear seus dados, dizer onde que podem haver erros e como nos pode afetar.
também está ali as salvaguardas e a mitigação do risco. Como que eu vou, sendo que eu tenho o risco de meu dado ser publicado via tal coisa, como que eu vou mitigar esse risco, quais são as minhas barreiras. Isso é uma forma de evidenciar para a autoridade pública os cuidados que eu estou tomando com os dados. Depois, tem uma seção ali composta pelas linhas 18 e 19, que nós chamamos atores 2. Se os atores 1 são da linha 5 até a 9, os atores 2 estão aqui na 18 a 19. Então eu tenho o órgão de pesquisa e eu tenho a autoridade nacional que foi mencionada logo acima. Esses pontos, essas definições são necessárias para entender como funciona o resto da lei. Então gaste um tempo vendo ela. Você às vezes pode conversar com mais alguém, seria muito bom fazer uma leitura, pelo menos em dupla, para compartilhar os dados. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Se puder disseminar o nosso canal, nos ajudaria muito. Até!